me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare isso com certeza. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me
independente da situação, se alegre no teu Deus, o único Deus que tem respostas para as nossas vidas. Às vezes a ansiedade toma conta do nosso coração, e quando nós declaramos isso em forma de louvor, nós tomamos posse de tudo aquilo que estamos declarando, porque temos certeza que a nossa alegria não depende que alguma situação aconteça. A nossa alegria está nele. A nossa alegria é o Senhor. Que você possa se alegrar independente da situação e ter certeza disso, que o Senhor está com você. Não tenha dúvida de que o Senhor está, que a palavra dele nos garante isso, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje pode estar sendo difícil, mas ele está contigo. Amanhã pode ser mais difícil que hoje, mas ele estará com você. Tenha certeza disso, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh,
poderoso este nome é. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome dele, este nome que é mais doce do que tudo. És invencível. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Mais uma vez para encerrar. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Exaltado, Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Uma hora assim o mundo não conheceu. Oh, naquela cruz ele se entregou. Naquela cruz se entregou o seu perdão.
a Jesus. Vamos também consagrar os nossos bens, nossos dízimos, nossas ofertas em adoração, em ato contínuo de culto, consagrando nossas vidas no altar do Senhor neste momento.
Jesus, amém? Vamos orar. Colocar nossas vidas diante do Senhor, o pedido daqueles irmãos que nós temos já naquela lista de oração no nosso grupo de WhatsApp, não é? Pedido ao Senhor que esteja abençoando, restaurando a saúde. Alguns irmãos submeterão a exames, outros cirurgias. Nós vamos colocar tudo diante do Senhor, louvando a Deus, porque Ele pode tudo e Ele opera tudo em todos, de acordo com a sua vontade e o seu querer, não é? É dessa forma que tem sido assim com a nossa história. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Pai, cubra-nos com o teu sangue neste momento. Coloca os teus anjos neste lugar, sob, ó Deus, os cuidados do Senhor e sobre as ordens do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de nós. Que nenhum tipo de intervenção espiritual aconteça neste lugar. Porque o Senhor é rei e o Senhor é dono de todas as coisas. E nós somos, ó Deus, feituras do Senhor. Nós somos ovelhas do teu pastoreio. O Senhor é que nos cuida, o Senhor é que nos guarda e o Senhor é que nos livra. Por isso, ó Deus, somos do Senhor e entregamos ao Senhor a vida de cada um dos irmãos que aqui estamos. E que, ó Deus, com cada demanda o Senhor esteja cuidando. Que o Senhor coloque a tua mão de poder, onde precisa, ó Deus, da cura, da libertação, ó Deus, da restauração do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de nós. E que o Senhor nos guarde, ó Deus, e nos cubra com o teu sangue agora, em nome de Jesus. Abençoe aqueles irmãos que estão sob o ataque de enfermidades, ó Deus, estão presos a camas de hospitais. Que essas células, ó Deus, enfermas sejam curadas pelo poder do nome de Jesus. E que o Senhor esteja, Pai, colocando anjos do Senhor da cura para ministrar a vida dessas pessoas. Abençoe medicamentos, abençoe médicos, ó Deus, enfermeiros. Que o Senhor esteja abençoando e usando essas pessoas para abençoar a vida do teu povo. Nós entregamos nossos irmãos que tem os seus nomes ali naquela lista de nomes, ó Deus, com dificuldades. Que o Senhor esteja visitando cada um deles nesta noite. Abençoe nossas famílias, abençoe, Senhor Deus, nossas vidas financeiras, nossos empregos, para que possamos sempre sermos dizimistas e ofertantes na tua casa. Porque é honra para nós podermos participar, ó Deus, de um empreendimento onde nós sabemos que o reino do Senhor está sendo implantado no coração das pessoas. E, ó Deus, através das pequenas contribuições que fazemos, o Senhor avança com o teu reino. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui. Abre as portas dos céus sobre nós e cada vez mais transforme essa igreja numa igreja missionária, abençoada, visionária, para que possa cumprir bem o ídolo do Senhor. Abençoa-nos, pois, ó Deus, consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas que são trazidos pelo teu povo, consagrados no altar do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando esses recursos, para que, ó Deus, possamos cumprir os nossos compromissos e abençoar também os nossos missionários que estão em terras longínquas pregando o teu evangelho. Em nome de Jesus, abençoe agora a vida do nosso irmão Eric, que ele seja, ó Deus, um canal do teu Espírito para ministrar aos nossos corações, que nesse estudo possamos crescer, ungidos pelo teu Espírito e abençoados pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz e é penetrante como espada alguma de dois gumes, que transforma as nossas vidas, ó Deus, e quebra o jugo na vida de cada um de nós. Nós colocamos a vida do teu servo e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, a palavra está com o irmão. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 14. Provérbios de número 14.
A paz do Senhor, queridos. Amém. Que culto abençoado, que louvor, né? Poder estar na presença de Deus. E nessa quarta-feira nós nos reunimos mais uma vez como igreja, como corpo de Cristo, e é muita alegria poder estar aqui. Na semana passada teve aquela chuvada, né? A igreja estava em menor número, mas glória a Deus por sua vida aqui hoje. E vamos continuar porque já tem algumas semanas, já tem um tempo que a gente começou a estudar o livro de Provérbios. E hoje a gente nós retomamos com o capítulo 14. Amém, queridos? É um capítulo extenso e eu quero compartilhar com os irmãos alguns minutos aqui, durante esse culto, para a gente estudar alguns versículos, ok? Porque são 35 versículos nesse capítulo 14 de Provérbios, então a gente levaria muito, muito tempo. Então foquei em alguns aqui que eu selecionei, mas que você também possa continuar isso em casa, no seu devocional, e você buscar do Senhor entendimento sobre o livro de Provérbios. Amém? Diz assim, no versículo 1, vamos tentar ler em leitura mais rápida até o versículo final, né? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. O que anda na sua sinceridade teme o Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria e não a acha. Olha que coisa aí. O escarnecedor busca a sabedoria, mas não a acha. Mas o prudente, o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os teus lábios com conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se estremecerá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas no fim deles são caminhos de morte. Nós podemos continuar lendo esses provérbios até o final, mas aqui a gente chega num que é bem conhecido, né? Que há caminhos que para o homem parecem bons, parecem retos, parecem direitos, mas no fim são caminhos de morte. E, queridos, só retomar com vocês o entendimento de Provérbios, do livro de Provérbios na Bíblia, nesse complexo, né, de ensinamentos em que os autores apresentam-se como uma pessoa mais velha, como um pai que chega perto do seu filho e começa a dizer: filho meu, começa a explicar: olha, não faça isso aqui, não ande por aqui, porque vai dar errado. Ou então o contrário, caminhe, trilhe nesses princípios, nessa verdade, porque eu já vivi isso, eu tinha experiência, eu passei por isso. Não é assim que os mais velhos fazem com os mais novos e falam: olha, assim você não vai quebrar a cabeça, assim você não vai bater, né, com murro em ponta de faca. Ou seja, você não vai quebrar a cara, como nossos pais muitas vezes falaram com a gente, né? Então, Provérbios, ela é uma literatura assim, queridos, na Bíblia. É uma literatura de sabedoria prática, de um discurso em que vai nos dar orientações para a vida prática.
Amém, queridos? Então, Provérbios ensinam-nos que toda a vida deve ser vivida para a glória do soberano Deus. Que toda a nossa vida, ou seja, as nossas escolhas, decisões, planos, sonhos, caminhos, têm que ser vividos para a glória do soberano Criador, Deus, nosso Senhor, nosso Cristo, nosso amado. Amém? E vai falar também que é uma ordem natural, moral, né, nas leis de Deus. Ou seja, se você caminha nelas, você prospera, você, né, cresce. Mas se você rompe esses princípios, esse direcionamento, você está sujeito, né, às violações dessa ordem que conduzem a consequências. E essas consequências podem ser as mais adversas, as tantas possíveis. E na maioria delas são caminhos de mal, quando não são nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? É só uma breve, né, introdução novamente do que é o livro de Provérbios para a gente. E nesse capítulo, ele é uma continuação que começa desde lá do capítulo 8, onde o autor ele vai traçar para a gente, nesses versículos, nesses versos, capítulos, um paralelo que, se você olhou com um pouco mais de atenção, de detalhe, você vai perceber que são duas palavras que estão jogadas em xeque diante de nós. São duas palavras que eu trouxe aqui para os irmãos nessa noite, para pensar nesse capítulo, mas também no contexto de tudo que já está sendo falado aqui antes e continuará sendo falado nos próximos capítulos, que é sobre a sabedoria e a insensatez. Você pode repetir comigo? Sabedoria e insensatez. Vocês sabem o significado dessas duas palavras? Eu gosto muito de falar sobre isso, de significado, porque às vezes a gente lê algo, ou às vezes a gente ouve algo, e às vezes a gente nem mesmo sabe o que significa aquilo. Mas, queridos, olha, para a gente pensar nesta noite sobre esse paralelo que é o oposto um do outro, que a sabedoria é o oposto da insensatez, a insensatez é o oposto da sabedoria. Porque aqui nesses versículos são colocadas coisas, uma oposta à outra, se você perceber. Um é um caminho de sabedoria, uma atitude sábia, e outra uma atitude insensata. E aqui apresenta as consequências de cada uma delas. Está vendo que, como o livro de Provérbios, o conceito ele é o mesmo aplicado aqui? Ou seja, são direcionamentos para a nossa vida prática, nos chamando a atenção para que a gente seja sábio na sabedoria do alto, para que tudo vá bem, mas ao mesmo tempo a gente pode ser insensato e não ir nada bem. Todos estão comigo? Amém? Em Provérbios capítulo 8, nós vamos falar agora um pouco sobre a sabedoria. Antes, propriamente, de a gente entrar em alguns versículos aqui do capítulo 14. Em Provérbios 8 vai falar assim: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, juntos ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, as entradas da porta está clamando a voz: ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque minha boca proferirá a verdade.
e os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o bem, as entende, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção. E começa a dizer várias coisas, e a gente entende nesse Provérbios de número 8 a personificação da sabedoria. É como se a sabedoria estivesse falando para a gente assim: olha, atentai para a sabedoria que o Senhor está querendo te dar. Porque ela é reta, ela é justa, ela trará equidade, equilíbrio. E a Bíblia também diz, em Colossenses, capítulo 2, do verso 2 e 3, Colossenses 2, verso 2, vai dizer assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. E no versículo 3 vai dizer assim: em Cristo, no finalzinho do versículo 2, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão guardadas, escondidas, todas as fontes de sabedoria e conhecimento. É isso que a Bíblia nos diz. Jesus é a fonte de sabedoria para um homem. Homem, mulher, jovem, adulto. Amém, queridos? A sabedoria no dicionário, e no dicionário hebraico, ela vai trazer para a gente alguns significados bem interessantes. A sabedoria no hebraico, na língua original escrita dos provérbios, ela tem pelo menos 4 variações de significado. E uma delas é uma palavra usada para falar da sabedoria de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que caminhar. A sabedoria que a Bíblia está falando, que Provérbios está falando para a gente, que está escondida, guardada em Deus, não é uma sabedoria humana. Ou seja, o que o livro de Provérbios quer nos ensinar e nos fazer trilhar, não é numa sabedoria que emana do homem, do ser humano, da capacidade do homem raciocinar, de conciliar pensamentos lógicos, por muitas vezes, porque nós temos aí várias fontes de pensamentos humanos na filosofia, e por aí vai. Você deve conhecer muitas pessoas inteligentes, que sabem falar, que sabem se comportar, que sabem influenciar, que sabem fazer massas mudarem de pensamento, de ter um tipo de comportamento. Isso é sabedoria humana. Mas quando o Provérbios fala aqui, e no significado original da palavra, ela deixa bem específico que não é uma sabedoria de inteligência, de capacidade, de habilidade humano, mas sim de uma sabedoria que emana de algo celestial, divino, do nosso Deus. A outra variação de significado para a palavra sabedoria no hebraico é um substantivo que significa aquilo que é habilidoso, Ou seja, uma pessoa que trabalha ali como um artesão, por exemplo. Ela tem a habilidade de fazer algo com as mãos. Uma costureira, por exemplo, ela tem a habilidade de costurar. Você vê fazendo aquelas coisas rápidas. Alguém que tem uma técnica específica.
Alguém que sabe executar, fazer algo com uma engenhosidade muito grande, com uma habilidade, ou seja, alguém que tem realmente conhecimento daquilo, que sabe fazer aquilo, que tem experiência, que tem vivência. Então é algo que é para a gente entender que quando a Bíblia nos ensina que essa sabedoria de Deus é porque Deus sabe o que Ele está falando. E até é engraçado a gente pregar sobre isso na igreja, porque eu acho que todo mundo já sabe disso. Porém, por muitas vezes nas nossas vidas, a gente parece deixar isso de lado e querer resolver as coisas do nosso jeito. Não é verdade? Parece até irônico, porque a gente prega várias vezes, né, de querer buscar de Deus, de querer buscar mais da palavra, mais da sabedoria de Deus. E que a sabedoria do alto é mais sublime, é mais lindo, e fica naquele romantismo. Mas no dia a dia, na hora da prática lá, dentro de casa, com o marido, com a esposa, com o filho, no trabalho, parece que virou, né, fumaça, sumiu essa sabedoria toda, e a gente começa a agarrar, tomar as rédeas, tomar tudo nas nossas mãos e querer fazer as coisas do nosso braço, do nosso jeito. Porque a gente olhou assim, não gostei disso, e começa, e vai, e tantas de situações, queridos, em que a gente não para pensar e falar assim. Tem um livro bem interessante, que o título dele, que o conteúdo dele também, é desafiador no sentido que é assim: em seus passos, o que faria Jesus? É bem prático, é você parar em determinados momentos e falar assim, pensar bem rápido. E agora, o que faria Jesus? Se Jesus, né, fizesse dessa forma, então é assim que eu vou fazer. Só que muitas vezes a gente, pelo impulso, pela ira, pela raiva, pelo desejo, a gente esquece toda essa história bonitinha que a gente está contando aqui de sabedoria e começa a fazer as coisas com a nossa própria sabedoria. É por isso que eu estou sendo taxativo com os irmãos e comigo também. Amém, queridos? A sabedoria, né, nesse significado no hebraico, que eu estou falando com vocês de 4 variações, numa delas ela significa personificação feminina. É a sabedoria revela profunda compreensão. E eu fiquei pensando nisso mais cedo, fazendo um esboço, de eu ficar assim, por que a sabedoria, um dos significados dela, é como se fosse uma personificação da figura feminina? E para quem é casado, vai entender isso muito bem. Um homem casado. Tem hora que a gente não consegue compreender a nossa esposa, não é verdade? Fala aí, Neto. Meu Deus, não é? Tem hora que a gente fala uma coisa, ela responde com outra, e a gente fica assim, rapaz, o que ela está falando? Não é assim? O que ela está querendo falar? Que enigma é esse, meu Deus? E eu fiquei pensando sobre a questão da sabedoria como esse significado de uma personificação da mulher, no sentido de que é uma busca para melhor compreender a própria sabedoria. Eu fiquei pensando, cara, isso daí é muito legal, cara, quando esse significado, porque eu tenho hoje 10 anos de casado e hoje eu compreendo um pouco mais a minha esposa do que quando a gente estava namorando, quando a gente estava noivo, nos primeiros dias, meses, anos de casado. E como a gente vê a figura feminina tão importante para o marido, né? E até o próprio versículo que a gente vai entrar depois vai falar disso também. A mulher, ela tem um senso, né? Consegue olhar algo de maneira diferente que o homem não vê. E muitas vezes, algumas decisões, a mulher precisa participar mais para aqueles maridos que são meio fechados a isso. Porque a mulher, ela consegue ver algo que a gente não consegue ver. E isso eu creio que veio de Deus. É de Deus sim, cara.
Tem uma sabedoria emocional de se relacionar com umas coisas, quando a mulher é bem estável, né? Ela consegue realmente trazer esse ponto de equilíbrio de sabedoria em algumas situações. Eu fiquei pensando nesse significado, que legal é isso. Porque a sabedoria, ela é um complexo de coisas, porque a mulher é meio complexa, né? E se a gente começar a entrar mais profundo e conhecendo mais profundo, você vai admirando cada vez mais a sua esposa, e você vai se apaixonando, amando cada vez mais. E é assim que a personificação da sabedoria no capítulo 8 fala para a gente. Clama por mim, me conheça, que eu vou te mostrando mais e mais. É uma empreitada que eu quero trazer para os irmãos de sabedoria, para a gente descobrir essa sabedoria de Deus, porque muitas vezes a gente não compreende a forma como Deus faz determinada coisa. Só que se a gente parasse para buscar mais profundo, a gente iria encontrar as respostas. Se a gente parasse para pensar e parasse de viver muito nas coisas objetivas, e fosse entrando cada vez mais num relacionamento, porque a mulher ela só se abre diante de um relacionamento, não é assim? Geralmente é assim. Então, um relacionamento com a sabedoria que é buscando em Jesus o que está guardado nele e crescendo em Deus, a gente vai adquirindo essa sabedoria, esse entendimento, queridos. Por isso que eu achei tão magnífica essa comparação da sabedoria com a figura feminina. Amém? E quando fala também de sabedoria, é a quarta variação desse significado no hebraico, é que ela tem muito a ver com a primeira, né? Que toda a sabedoria ela flui de Deus realmente. Então, Deus ele é o mestre, ele é o criador e ele é o doador de toda a sabedoria. É Deus quem dá a sabedoria. A sabedoria ela é acompanhada de outras virtudes. Quando você tem sabedoria, outras virtudes acompanham, que é a prudência, o conhecimento, a discrição, o discernimento. Você começa a ter algo a mais. Só que uma coisa acontece nesse quarto significado também, que o princípio da sabedoria é temer e reverenciar a Deus de maneira apropriada. Eu vou repetir. O princípio da sabedoria suprema, divina, né, que a gente está falando, é temer e reverenciar quem? A Deus. De maneira apropriada a quem? A Ele. Não é de qualquer maneira. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. O que é temer a Deus? Você pode falar aí no seu lugar. Obediência, respeito. E aonde a gente acha tudo isso? A obediência. Obediência é o quê? É não pecar, né? Pode ser. Onde a gente vai encontrar o que é pecado? Respeito. A gente vai saber que o Senhor é Deus, é soberano e diversas outras coisas. E a gente vai crescendo em tudo isso. Amém? Então, queridos, falamos sobre sabedoria. Qual é a outra palavra que eu falei com os irmãos? Vocês lembram ainda? Que é o oposto da sabedoria? Insensatez. Vocês sabem o que significa insensatez? Insensatez. Vamos lá. Uma das primeiras palavras que aparecem, se você colocar no Google aí, se você quiser, é a palavra louco. Tolo. Estúpido. Uau! O que quer dizer insensatez? De uma forma mais resumida aqui para passar para os irmãos. É a falta de juízo. Loucura. Falta de bom senso, falta de ponderação, imprudência. Uma pessoa que parece que perdeu a razão. É uma pessoa insensata.
Só que no hebraico tem um significado que me chamou muita atenção. Que olha só o que quer dizer essa palavra no original, escrito na Bíblia. Eu não quero aqui estar falando pejorativamente para ninguém, irmão. Só estou falando o que está escrito aqui na Bíblia. Mas que a gente leve para entender o significado disso. Porque insensato, insensatez, né? O insensato na Bíblia quer dizer a palavra gordo. Olha só que coisa interessante. Nesse versículo do capítulo 14, num versículo lá, eu fui no hebraico buscar o significado. Naquele versículo estava escrito a palavra gordo. Ou seja, queridos, vamos pensar. Uma pessoa, num formato físico disso, pensando numa forma mais... para a gente entender... o que a Bíblia quer nos ensinar com aquilo é que uma pessoa muito cheia de si mesma. Não é uma pessoa mais gordinha, lá a gente falando mais cheinho, né? A gente tenta amenizar a palavra, não fala, é mais cheinho. Não é assim, queridos? É assim ou não é, gente? Fala aí. Pode dar risada. Nós estamos aqui para aprender, porque eu não estou falando mal de ninguém, que um é magro, gordo, fino, nada disso. É que a palavra insensatez, no sentido aqui desse oposto à sabedoria, ou seja, a sabedoria não é a gente buscar exclusivamente aquilo que vem de Deus para nós como sabedoria. A insensatez é o contrário, você busca de dentro de você mesmo. Você se enche de você mesmo. O seu ego está gordo, o seu ego está obeso. É isso que o hebraico quer dizer. Olha que interessante. E o insensato, ele perdeu a razão. Ele vive como louco. Já não tem mais bom senso para as coisas. É louco. E uma das coisas que o significado também traz é que a insensatez provoca a desgraça. A insensatez promove a desgraça. A insensatez chama a desgraça. Esse sentido no hebraico, olha só que doideira. Você está cheio de você mesmo, querendo ser o dono da sua vida, levantar seu nariz com seu ego, bater no peito. Eu sou bonzão, eu vou fazer isso e vai dar certo. Né? Está precedendo a desgraça. Amém, queridos? Entendido essa parte? No capítulo 14, em homenagem às mulheres, como a gente falou aqui, o autor vai falar assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Então, nem todas as mulheres, apesar da sabedoria bíblica ser comparada a uma figura feminina, nem todas as mulheres são sábias dentro da sua casa. E por causa disso, há desgraça nas famílias, nas casas. É isso que o provérbio está falando. Não sou eu que estou falando, é aqui, está escrito. Se a insensatez não promove a desgraça, ou seja, a mulher tola derruba com as suas próprias mãos. Então, queridas, nesse caso, vocês precisam ser cada dia mais buscar a sabedoria do alto. Não, porque a mulher ela tem muito esse impulso de querer, né, fazer, de estar sintonizada com todas as coisas da casa ao mesmo tempo, né? E corre o risco de querer se encher dela mesma, né, da sabedoria da mulher, da sensatez da mulher, da percepção, e talvez cair na tolice de si mesmo e não seguir nos caminhos, propósitos, ensinamentos, direcionamentos que o Senhor dá. Amém? No versículo 2, agora a gente já está entrando em alguns versículos aqui para poder estudar.
Fala assim no versículo 2 do capítulo 14: o que anda na sua sinceridade, na retidão, nos caminhos do Senhor. O que anda na sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. E aqui a gente fala, nesse versículo, mais uma vez, chama a nossa atenção de que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E aqui explica logo no início do versículo o que é temer ao Senhor. O que anda na retidão teme o Senhor. O que anda nos caminhos temem o Senhor. Mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Olha só que palavra forte. Se a gente não anda nos caminhos do Senhor, seguindo na retidão dele, a gente despreza o Senhor. Eu não quero que você está me ensinando, não. Sai para lá. Não é assim uma atitude de desprezo? Nem vem. Olha só que interessante, quando a gente para só pensar um pouquinho no versículo que a gente acabou de ler. O que anda no caminho do Senhor, Senhor, é assim mesmo. Teme o Senhor. Mas quem despreza, quem se desvia desse caminho, despreza. Amém, queridos? No versículo de número 6, vai falar assim: o escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. No Salmo capítulo 1, né, vai falar sobre a roda dos escarnecedores, né? Ou seja, aquele que escarnece de Deus, escarnece da sua igreja, escarnece da Bíblia, escarnece de Jesus, escarnece da nossa fé. Se ele tentar buscar a sabedoria de Deus, ele não vai encontrar. Porque o princípio do Senhor, o princípio da sabedoria é o temor, respeito, reverência a Deus. Amém, queridos? Mas para o prudente, porém, o conhecimento é o quê? O conhecimento é o quê? O conhecimento é o quê, queridos? Mais uma vez, o conhecimento é o quê? Então, não tem dificuldade nenhuma de ninguém de ler a Bíblia e entender. Não coloque mais obstáculos a partir de hoje. Porque se você é prudente, se você não escarnece, se você anda em retidão nos caminhos do Senhor, basta você fechar seus olhos, abrir seu coração para Deus e falar: Senhor, me ajuda a entender isso aqui que eu não estou entendendo. E fácil vai vir a revelação do Senhor. Amém? Um amém mais forte. Amém. Glória a Deus. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Vou falar de novo. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Você já entende as suas decisões? Você entende como é a forma que você age? Você já parou um pouquinho na correria do seu dia a dia todo aí? E parou para refletir sobre o caminho que você tem andado, as coisas que você tem feito, que sonhos você tem buscado, que coisas você tem trabalhado para conquistar? Porque a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Queridos, muitas vezes, isso é quase que uma coisa existencial, porque tem pessoas que não sabem de onde vieram e nem para onde estão indo.
É aquele ditado meio que popular que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Queridos, estamos vivendo assim ou o Senhor tem nos dado direcionamento e propósito? Para onde estamos levando a nossa família? Para onde estamos direcionando, levando nossos filhos? A sabedoria do prudente é entender, é parar um pouquinho e falar: cara, olha, eu preciso melhorar aqui, eu preciso tirar isso daqui, eu preciso recolocar isso de novo, eu preciso ajustar isso daqui, eu preciso fazer o caminho de volta. Queridos, como é importante a gente avaliar como está a rota da nossa história, queridos. Porque a gente pode estar achando que estando aqui de quarta a domingo e nós estamos numa rota bem contrária de Deus. Está numa rota boa de religiosidade, mas o caminho para estar com o Senhor na glória, na Jerusalém celestial, o Senhor nos chamando: bem-vindos, bendito do meu Pai. De repente o Senhor pode falar assim: eu não vos conheço. Queridos, isso é sério demais. O prudente, com a sabedoria do Senhor, precisa analisar os seus atos, os seus pensamentos e a forma como está sendo a condução da sua história de vida e da sua família. Amém, queridos? Se é necessário ajustar coisas, não deixe para depois. Se é necessário você ir lá e pedir perdão, vá lá e peça perdão, mesmo que você não seja o errado da situação, mas conserta logo. Está demorando. A vida está passando. E você talvez está deixando de viver promessas de Deus na sua vida porque seu coração está lá amargurado, preso lá no passado. Sua vida está lá presa ainda. Pastor Haroldo, nosso pastor, sempre está aqui ministrando a gente sobre isso. Nós tivemos aqui o congresso da família com o pastor Walter. Eu pude estar no último dia só, no domingo à noite. E como foi desafiador ver aquele testemunho dele falar que já era pastor e Deus ministrar, falar com ele que precisava se reconciliar, pedir perdão ao Pai. E como isso foi importante na vida dele, na trajetória dele. Ou seja, ele olhou, ele entendeu que o caminho dele precisava daquele ajuste. Amém, queridos? Deixe o Senhor falar contigo. Esteja atento ao que o Senhor esteja falando com você. Às vezes é para ajustar a sua vida financeira. É para ajustar, é para entender como que você entrou nessa avalanche de dívidas. E o Senhor quer trazer sabedoria para a sua vida. Mas você precisa parar, entender e pedir a Deus. É isso que o Provérbios quer falar com a gente. Amém, queridos? Amém. Versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Essa palavra, nesse momento, eu queria direcionar aos jovens, de forma geral para todos, é claro, mas aos jovens, quando chegam ali na fase da aborrecência, adolescência, juventude, porque a gente começa a pensar que a gente sabe fazer as escolhas certas. Às vezes a gente sabe tomar as próprias decisões e isso parece bom aos nossos olhos. Há caminho que parece direito. Mas no fim deles são caminhos de morte. Morte de quê? Morte física. Pode ser morte de ir para o caixão. De entrar numa situação, de estar no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas e levar bala lá num tiro. Não aconteceu isso há pouco tempo ali, perto onde eu moro, na Pelinca, na comemoração lá daquele time, né, pastor? Que aconteceu lá. Pessoas que não tinham nada envolvido com aquilo. Os jovens, eu sou jovem. Eu tenho hoje 36 anos, mas, queridos, eu quero contar algo da minha adolescência até. Eu não conhecia os caminhos do Senhor, mas eu morava num prédio lá
lá no Guarulhos. Balança, mas não cai, quem conhece? Então, cara, muitos amigos, muitos colegas, não, amigos talvez não, mas muitos colegas não estão mais entre nós hoje porque acharam que o caminho que estavam tomando era certo. E hoje os pais choram até hoje porque perderam seus filhos. Estão até hoje tentando arrumar a vida. Tudo desorganizado, não tem emprego direito, não tem nada. E, queridos, de alguma forma, eu creio que foi o Senhor até preservando a minha vida, mas eu parei para escutar o que os meus pais estavam querendo me ensinar. Em vez de ir lá, ficar com a galera, brincando nas peladas, nos futebols da vida, eu buscava ir fazer os cursos que meus pais diziam que era para estudar. E eu, com 17 anos, fui fazer um concurso público, passei lá, na colocação lá atrás, mas passei, classificado. Fui chamado 2 anos depois e, graças a Deus, hoje eu tenho um emprego que estabiliza a minha família. E eu creio, queridos, que foi porque eu deixei de ouvir as vozes dos colegões, né, daqueles caras que são caras ou caras das meninas que são populares, que são os influenciadores de hoje em dia, e parei para ouvir quem me ama, porque seu pai e sua mãe te amam, cara. Então, para de querer montar o seu próprio caminho com aquilo que você acha que sabe e ouça a voz de quem é mais experiente. Porque eles já quebraram a cara. Eles não fizeram tudo certo, não. Eu tenho meus filhos para ensinar e muitas vezes ele fala, não faz isso aqui não. Principalmente Esté, que está crescendo agora, está tendo mais um entendimento. E tenho que falar também os erros. Eu falei, escolhi isso e deu errado, então não vai por aqui. Então, assim, ouça, jovens, a voz daquele que te ama e quer te direcionar para um caminho que não é caminho de morte de sonhos, de morte de futuro, de morte física, de envolver com coisa errada, mas que é para você um caminho de bem, de paz, um caminho no Senhor. Amém? Para aqueles também que estão nos ouvindo pela live, que o Senhor te abençoe nisso, queridos jovens. A escolha daqueles jovens que já estão assim na época do namoro, buscando, né, um marido, uma esposa. Ouçam também a voz daqueles que te amam, dos seus pais. Eles talvez conseguem ver coisas que vocês não estão vendo. Deem crédito a isso, queridos. Amém? E para a gente concluir agora, no versículo 26 e 27, vai dizer assim: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Amém? Então, queridos, no temor do Senhor a bênção, na sabedoria do Senhor a vida. Estar nos caminhos do Senhor, a gente vai experimentar coisas grandes e maravilhosas que Ele tem para nós. Mas se a gente insistir, cabeça dura, de querer fazer tudo do nosso jeito, a desgraça pode estar chegando e batendo a porta, tá, queridos? Que seja esse entendimento para nós nessa noite, de entender que o Senhor fala para nós como um pai que quer instruir o seu filho para que ele seja bem-aventurado, bem-sucedido em tudo que ele fizer. E que caminhamos assim, temendo ao Senhor em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos, dos retos, florescerá. Todo domingo à noite, eu procuro fazer uma alusão às bênçãos ligadas à obediência e à sabedoria àqueles que obedecem o Senhor. A direção da palavra de Deus para nós é fazer com que as narrativas do inferno não sejam preeminentes no nosso coração, de maneira que a gente não seja iludido. O grande problema da nossa geração é uma ilusão, né? E essa ilusão é baseada numa promessa sem contexto, idealizada por alguém que está querendo destruir a família, o homem, a mulher, e as pessoas caem, se subjugam aquilo porque a priori parece que são alternativas fáceis, né? Não precisa de muito empenho, porque é difícil ser cristão, é difícil ser crente, né? É difícil você dizer para a carne, fica calado. É difícil você dizer perdão. É difícil você trabalhar, se subjugar a pessoas que são seus inimigos. Enfim, quando a gente olha para a palavra, alguém escreveu que a mulher sábia, ela ora pela sua família e faz com que o Pentecostes venha sobre sua casa. Não é só o fato da mulher sábia edificar. É que a mulher sábia que edifica, ela ora pela sua família, né? Ela clama. A mulher tem uma singularidade e uma semelhança com Deus, que eu acho que isso atrai muito o mundo espiritual sobre ela. Por isso também eu já falei aqui para os irmãos, a mulher ela tem mais problema espiritual de possessão do que os homens. Não é que ela seja mais suscetível ao diabo, não, é porque ela é mais sensível ao espiritual. Entendeu? Ela é mais sensível ao espiritual, tanto para o mal quanto para o bem. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia, ela tem um olhar muito abrangente, né? Ela olha um grupo de pessoas como a gente aqui, e ela tem a facilidade de perceber algumas coisas que o homem pode olhar 10 vezes e não vai ver, né? E faz as suas escolhas a partir de caminhos de proteção. É isso que eu gosto da mulher. Em se tratando aqui desse primeiro caminho, né, desse primeiro versículo, que com certeza o Érico explicou muito bem, eu só estou dando ênfase ao que ele falou, que as escolhas precisam ser feitas de acordo com a vontade de Deus. Porque há caminhos que ao homem parecem caminhos de bem, de vitória, né? Mas o final deles é caminhos de destruição. Se eu desse o microfone para cada um de vocês aqui dar um testemunho de quantas vezes você escolheu o caminho errado pensando que era bom, a gente ia sair daqui 4 horas da manhã. Né? Porque a priori parecia que era tão fácil, que era tão bom, mas a gente se lascou no final porque a gente escolheu errado. Por isso que eu gosto muito da palavra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque quando a gente está no centro da vontade dele, vai dar tudo certo, né? Quando a gente está no centro da vontade dele, vai dar tudo certo. Esse versículo aqui é maravilhoso, gente. Os loucos zombam do pecado. Os loucos zombam do pecado. Porque eles não sabem a tragédia que está preparada para eles. Porque eles são loucos. Nós já sabemos. Está sendo transmitido? Não, né? É uma pena, porque as pessoas precisam ouvir isso, né? Meu filho está querendo ir para um final de semana. Ele está aqui, está aí, né? Está ali, com os amigos e tal, passar na praia, aquele negócio todo.
E aí a gente está fazendo uma série de inquisições para ele, para saber quem é que vai estar lá. Como vai ser esse negócio? Como assim? Por quê? E tal, né? Porque a gente sabe no que isso pode dar. A gente sabe no que isso pode acontecer. A gente já viu tantas tragédias. E eu fico com pena deles, porque eles querem se divertir somente, mas a gente, né, já tem uma amplidão, amplitude de perigos que eles não experimentaram ainda. E aí, quando a gente obedece, como disse Érico, o pai e a mãe, você se protege. Embora seja chato, mas você se protege. A maioria das pessoas, como os amigos dele que ele falou, que morreram, com certeza estavam desobedecendo pai e mãe. Porque vem maldição sobre aqueles que desonram pai e mãe. Então continuem lendo, né, Provérbios. Na próxima quarta-feira a gente vê se a gente conclui capítulo 14, passa para o 15, porque a gente precisa de sabedoria. A palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído por falta de entendimento. E eu digo hoje, o povo hoje está sendo destruído, já não é mais por falta de conhecimento, é por falta de obedecer, obediência. Porque a gente já conhece muita coisa do Evangelho. A gente vem todo final de semana, está na igreja, né? Recebendo da palavra, compartilhando. Vamos orar por isso. Depois eu quero fazer uma assembleia rápida, pedindo a Deus isso, sabedoria. Mulheres sábias, edifica a sua casa. Meu Deus, aqui é um prato cheio para a gente falar só com os casais, né? 10 características da mulher sábia, 20 características do homem prudente. Mas a princípio, o que se refere a nós é sabedoria edificar. Tudo aquilo que a gente promove destruição é sinal de que isso está ligado à desobediência, né? Porque o que antecede a destruição é a desobediência. E o livro todo de Provérbios, também como ele falou, está ligado à sabedoria, né? De ponta a ponta de Provérbios, vai falar, principalmente até o capítulo 28, vai falar sobre o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Temer ao Senhor é sábio. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te honrar e te agradecer, porque o Senhor nos deixou a tua palavra. Tua palavra é como um mapa, tua palavra é como um caminho que nos direciona a escolhas e opções que nos conduzem à vida abundante. Obrigado, Senhor Deus, porque bastava-nos a salvação em Cristo, mas ainda assim, o Senhor não só nos salvou, como também determinou que as Escrituras chegassem até nós. E hoje nós podemos, se obedecer e se observarmos estas Escrituras, estaremos protegidos. Te pedimos então que o Senhor nos ajude a ter esta paciência de seguir os teus projetos, os teus planos, porque nós confiamos no Senhor, que o Senhor nos ama. Nós podemos confiar no Senhor porque tu és o nosso Pai eterno, Pai benevolente, Pai bondoso, Pai de misericórdia. Abençoe o teu povo, dando direção, instrução, e nos ajude a te obedecer, porque obedecer é melhor do que andar em sacrifício. Nós vemos, principalmente desse texto, quando diz que a casa do perverso será destruída, de maneira nenhuma nos enquadramos mais nesta casa de perverso, porque nós somos santos, puros, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E onde havia destruição, na nossa casa há prosperidade.
Ó Deus, como nós te amamos, como nós confiamos no Senhor. E te pedimos que o Senhor nos ajude a confiar cada vez mais. Agradecidos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu vou abrir mão do louvor, tá? Porque eu quero declarar a igreja em assembleia. Você que está nos visitando pode ficar à vontade, tá? Os irmãos que ainda não são membros da igreja não necessariamente precisam fazer parte desta assembleia, mas aqueles que são membros da igreja, queria que você chegasse bem cá para perto para que pudéssemos tratar alguns assuntos para encerrarmos o nosso ano de assembleia. Queria convidar a irmã Franceila para estar aqui na frente como secretária. Um abraço, William. Obrigado pela visita. Deus abençoe você e a sua família, viu? Bem-vindos entre nós. Irmão, chega para cá. Preciso de uma proposta, de um apoio para que possamos, então, dar início à nossa assembleia. Há uma proposta? Apoio? Quero pedir à irmã Franceira, então, que dando início à nossa assembleia, possa ler as atas que estão pendentes, assim como também fazer o movimento de membros, tá bom? Boa noite, igreja. Vamos fazer a leitura da ata ordinária. A ata da Assembleia Ordinária da Igreja Batista da Paz, realizada em seu templo, situado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 474, em Parque Aurora. Às 21h, sob a direção do pastor presidente Haroldo Dias Félix, no dia 3 de agosto de 2022, constando a seguinte ordem do dia: leitura de atas e movimento de membros. Em movimento de membros, fica registrada a chegada do pedido de carta de transferência de Laura Alvarenga Siqueira de Souza, Lígia B. Peixoto de Souza Neto, Ana Adélia P.R. Pourbax, Edmar R. Pourbax, da Igreja Batista do Flamboyant, para a Igreja Batista da Paz. Ainda em movimento de membros, fica registrado o pedido de carta de transferência dos irmãos Edna Márcia Suete Siqueira Amaral, Luiz Carlos Peçanha Amaral, da Primeira Igreja Batista de Campos, Vitor Ururaí Silva, Ana Célia Campos Azeredo Silva, da Segunda Igreja Batista de Campos, para a Igreja Batista da Paz. Em ato contínuo, fica registrado o pedido de reconciliação e transferência da irmã Michele Tavares Madeiras Justo, da Primeira Igreja Batista do IPS, para a Igreja Batista da Paz. Em ato contínuo, foi proposto e apoiado que a Igreja recebesse por aclamação as irmãs Lohane Nunes da Silva, Simone da Silva Gomes, da Igreja Comunidade Evangélica Restaurando Vidas, e Tatiana Gomes, da Igreja Assembleia de Deus Central. Fica registrado também o pedido de carta de transferência dos irmãos Isabela Ribeiro dos Santos, Tainá Fernandes Freitas, João José de Freitas Filho, Diego de Azevedo Gomes e Beatriz Oliveira Fernandes, para a Igreja Batista do Parque Rodoviário. Encerrou-se a Assembleia às 21h38, com uma oração feita pelo pastor Haroldo Dias Félix. Alguma pergunta sobre essas atas lidas, movimentação de membros, né? Aguardo um apoio, uma proposta e um apoio para que nós possamos lavrar essa ata também. Há uma proposta? Apoio. Ata
da Assembleia Extraordinária da Igreja Batista da Paz, realizada em seu templo, situado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 474, em Parque Aurora, às 10h55, sob a direção do seu pastor-presidente, Haroldo Dias Félix, no dia 28 de agosto de 2022, constando a seguinte ordem do dia: batismo e assuntos gerais. Foi tomada a profissão de fé dos candidatos a batismo: Cleito Peçanha Teixeira, Ellen Antunes de Souza Lírio, Heraldo de Souza Penha, Vera Lúcia Macedo Gomes Penha, Natália de Souza Vieira, Rita de Cássia Fernandes Vilela de Oliveira, sendo proposto e apoiado pela Igreja.